Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ensino Simples. Eu sou o Fabiano e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você pode trabalhar com animações dentro dos elementos aqui do seu slide. E você pode deixar o seu slide um pouco mais interessante com essas animações. Você pode colocar animações de ênfase, animações de entrada e animações de saída para cada um dos elementos que você tem aqui dentro do seu slide. Só que antes da gente ir diretamente para a aula, eu só quero mostrar para você que você pode mudar a interface aqui do PowerPoint Online. Eu voltei a interface para a interface anterior, né, como a gente estava acompanhando nas aulas, mas já habilitou a interface nova do PowerPoint, não só para o PowerPoint, mas para qualquer produto ali da Microsoft Online. Para você fazer isso, é só você vir aqui na setinha e é só você escolher aqui a opção, ó, Novo Visual Pré-Visualização. Habilitando, ele vai trocar um pouquinho a aparência do PowerPoint Online. Eu vou deixar essa aparência porque essa aparência nova, né? E você provavelmente, quando abrir o seu PowerPoint, já começou nessa aparência aqui, que é a aparência nova, tá? Eu só voltei um pouquinho a aparência para a antiga, para você não ter aquela estranheza de que mudou a minha apresentação, de repente você não vai se achar mais. É assim que você vai fazer, que a gente vai trabalhar daqui para frente com a aparência nova do PowerPoint. Outra coisa que você pode estranhar também é que os meus ícones aqui estão maiores na minha barra de ferramentas, né? Você pode vir aqui na setinha também e habilitar aqui a opção da faixa clássica, porque você provavelmente abriu, ele estava na linha única, então ele fica menorzinho desse jeito, a ferramenta aqui que a gente tem na parte de cima. Eu recomendo, eu gosto de usar essa opção com a faixa de opções clássicas, porque além de ficar maior aqui, a gente conseguir identificar melhor os itens que a gente está clicando, né? Fica melhor para eu explicar para você entender as opções que eu estou utilizando, por isso que eu recomendo que você use dessa forma, tá? Então, eu só deixei dessa forma aqui para ficar mais fácil de você entender ali essas alterações que está acontecendo no PowerPoint Online. E é legal que ela tenha, que aconteça essas alterações, né? Para você ver quando vai mudando e para você não se desesperar se alguma coisa ficar diferente. Bom, chega de falar, vamos então agora para o vídeo trabalhar com as nossas animações. A aba que nós vamos utilizar na nossa videoaula de hoje é a aba aqui, ó, Animações. Então é essa aba que a gente vai trabalhar aqui na nossa aula do curso de PowerPoint Online. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar animações nos elementos que nós temos aqui no nosso slide. Então, se eu clicar aqui em cima do sistema solar, você vai observar que ele vai ativar, ó, essas animações. Ó. Quando eu clico fora, ele fica inativo. Ó. Quando eu clico no elemento, ele fica ativo. Se eu clicar em outro elemento também aqui na Wikipedia, ó, ele fica ativo também, porque daqui são elementos que a gente tem na nossa apresentação. Lembrando que a imagem aqui de fundo a gente colocou como um papel de parede, né, como um plano de fundo do slide, então ela não conta como um elemento para animação. Ela está mais associada às transições aqui e não às animações. Vamos começar então aplicando um efeito de entrada, ou seja, uma animação de entrada de um elemento na nossa cena, aqui na nossa apresentação. Então eu vou clicar aqui no sistema solar para ele habilitar o elemento. Você não precisa selecionar, tá? É só clicar em cima do elemento. E aqui nós vamos ter, ó, se você clicar na setinha para baixo, várias animações. Então aqui nós temos a opção de nenhuma animação, animações de entrada, como o nome já indica, vai indicar que esse elemento vai aparecer na nossa apresentação, animações de ênfase, para dar ênfase no nosso elemento, e nós temos também animações de saída, que é para a gente esconder o elemento, tirar ele da nossa cena aqui da nossa apresentação. Para a gente começar adicionando as animações, eu vou colocar uma animação de dividir. Então, ó, adicionei a animação, ela já está aplicada aqui no elemento. Se eu apresentar, eu vou clicar aqui em cima em apresentar, você vai observar, ó, que quando a gente abriu, o nosso sistema solar ele sumiu. Por quê? Porque nós adicionamos uma animação de entrada, então a gente tem que clicar para esse elemento aparecer. Então, se eu der um clique, olha só, o elemento apareceu. Então, foi essa animação que a gente adicionou aqui na nossa apresentação. Eu vou apertar ESC no teclado para fechar a apresentação, ó, e ele volta para cá. E você pode notar que nós temos o número 1 aqui agora aparecendo. Ó. Isso indica que esse elemento aqui ele tem uma animação
aqui para ele. Então, quando tiver esses numerozinhos, significa que tem animações ligadas ao elemento. Outra coisa legal que você pode fazer também é configurar a animação que você adicionou, ó. Então, nós temos a animação iniciar em, aqui ele está para iniciar com um clique, ou seja, eu tive que clicar com o mouse para ele iniciar a animação. Temos aqui a duração, então aqui ele está com 0,5 segundos e o atraso aqui também ele está sem nenhum atraso. Se eu aumentar esse tempo aqui, ó, digamos aqui eu vou colocar, ali estava 1, eu vou colocar 2 segundos aqui o tempo dessa nossa animação. Se eu clicar em apresentar, deixa ele carregar, como eu estou trabalhando online ele demora um pouquinho, né? E a hora que eu clicar é que vai começar o tempo de 2 segundos para ele executar a animação. Então eu vou clicar agora e ó, viu como a animação já ficou mais lenta porque a gente colocou um tempo maior para ela executar. Antes estava 0,5 segundos, agora ela levou 2 segundos para fazer a animação do início ao fim. Então aquele tempo ali é o tempo de execução da animação. Eu vou apertar ESC novamente para sair da apresentação. E além de colocar a animação de entrada, saída e tudo mais, a gente pode adicionar mais animações aqui. Então eu vou clicar novamente do sistema solar, vou vir aqui na setinha e aqui a gente tem mais animações, ó. A gente pode colocar uma animação de rotação. Então o que essa animação de rotação vai fazer? Ele vai girar o nosso elemento aqui, que é o sistema solar. Então é isso que ele vai fazer. Antes disso, para ficar mais fácil aqui para eu explicar para você, eu recomendo que você habilite o painel de animação, essa estrelinha. Então clica aqui na estrelinha, ele vai mostrar aqui do lado, ó, esse painelzinho aqui, e ele fica até mais fácil da gente mexer do que a gente mexendo aqui por cima. Então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só clicar em ver mais animações. Eu vou colocar a animação de dividir, que é aquela que estava antes de entrada. Você pode ver que a animação aplicada vai aparecer embaixo do título do elemento. E agora a gente vai adicionar mais uma animação para esse elemento aqui, porque a gente só tem uma animação até agora. Para eu adicionar mais uma animação, eu vou clicar aqui ó, em adicionar. Fazendo isso, ó, ele vai adicionar mais uma animação. Veja que apareceu o númerozinho 2 aqui. Para essa animação 2, a gente vai colocar uma ênfase. Então, eu vou clicar em ver mais animações, desço um pouquinho, vou colocar aqui a rotação. Ó, apliquei aqui a rotação e eu vou deixar ela com um clique ainda. Eu não vou configurar nada, só vou clicar aqui nas animações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em apresentar para você ver o que vai acontecer. Então, eu vou dar um clique, ele faz a primeira animação, e se eu der outro clique, ele faz a segunda animação, que é a animação da ênfase. E se eu der mais um clique, como a gente não tem nada configurado, ele vai passar para o próximo slide. Tá? Então, se eu der mais um clique, ó, ele fez a transição de slide, ele não fez a animação que a gente está configurando. Eu vou apertar ESC aqui no teclado, volto para o primeiro slide, e aqui no caso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar agora uma animação de saída, ou seja, o sistema solar ele vai aparecer, vai rodar e depois ele vai sumir da nossa apresentação. Para adicionar mais uma animação, lembre-se, clique no elemento, então dá um clique aqui no elemento que você está aplicando, né? Como sempre pode ser um texto, pode ser um ícone, pode ser uma imagem que você está aplicando essa animação. Você vai clicar em adicionar e aqui na terceira a gente vai adicionar a animação de sair. Então vou pegar uma animação de saída. Vou pegar até essa animação aqui do xadrez, que vai ficar bem diferentona aqui as animações para você entender cada uma delas. Vou apresentar novamente, e agora nós temos 3 animações. Então, quando eu dou um clique, ele vai fazer a primeira, ó, fez a animação de entrada, mais um clique, ele vai fazer a segunda, fez a segunda animação, e mais um clique, ele fez a terceira animação. Então, as 3 animações que a gente adicionou, ele acabou de fazer. Só que você pode perceber que eu tive que clicar para as coisas acontecerem. Tem como a gente deixar para que as coisas aconteçam automaticamente, sem a gente precisar ficar clicando. Então eu vou apertar ESC aqui no teclado novamente para sair da nossa apresentação e para a gente voltar para a tela do PowerPoint. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui então na primeira animação que nós temos para esse elemento, né? Ela está aqui iniciando ao clicar, então como esse é o primeiro elemento que está animado aqui no slide, eu vou deixar ele com ao clicar, para eu dar o start, né? Eu clico e daí começa a execução. No segundo elemento,
eu vou deixar ele para acontecer logo depois do anterior. Ou seja, depois que aconteceu a primeira animação aqui da entrada, depois que ela terminar, já vai começar a animação aqui da ênfase. E depois que terminar a animação da ênfase, ele vai fazer automaticamente, depois do anterior, a animação de saída. Então, eu só vou precisar dar um clique. Eu só vou dar o clique para começar, né, para ter a animação de entrada, e o restante vai acontecendo sozinho. Então, a gente vai apresentar aqui novamente. Ó, ele carregou. Lembra que nada vai acontecer, porque o primeiro start eu falei que ia ser com um clique. Depois ele vai acontecer sozinho, tá? Então, eu vou dar um clique. E ó, não estou clicando mais no mouse, ele executou tudo sozinho. Ou seja, aconteceu a entrada, depois que terminou a entrada, depois do anterior veio a ênfase, depois do anterior veio a saída automaticamente. Vou apertar aqui o ESC e é assim que você vai fazer as animações. Então é bem simples de você adicionar as animações aqui dentro do PowerPoint, né? Então a gente colocou a animação aqui do Sistema Solar, depois nós temos a animação aqui da Wikipedia, né? Que é esse textinho, né? Esse outro elemento de texto que nós temos aqui na nossa apresentação. E você pode também adicionar as 3 animações aqui para esse nosso elemento que nós temos nesse slide também. Então nós vamos adicionar um elemento de entrada aqui para o Wikipedia. Então, eu vou clicar em adicionar. Ó, perceba que ele criou outro grupo aqui. E esse grupo aqui de baixo, agora ele é só para o Wikipedia. Esses 3 aqui de cima, eles são aqui para o Sistema Solar. Então, nós vamos colocar uma animação. Pode ser uma animação de apagar. Depois, eu vou adicionar mais um elemento aqui. Então, vou adicionar mais um elemento. Vou colocar um elemento de ênfase. Então, deixa eu clicar na setinha e adicionar mais um elemento. Eu vou colocar um elemento de aumentar e diminuir. E eu vou adicionar mais um elemento. Deixa eu clicar aqui para a gente fazer. Vou adicionar. A gente vai colocar um elemento de saída para o Wikipedia também. Aqui embaixo eu vou colocar um elemento de... Pode ser o apagar. O mesmo que a gente vai utilizar para aparecer, a gente vai utilizar para sair. Outra coisa que eu já vou fazer é colocar aqui as opções para isso ser automaticamente. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? No meu primeiro elemento, como eu já tenho elementos adicionados, eu posso colocar para ele acontecer depois do anterior. Isso significa que, nessa ordem que a gente está seguindo aqui, ó, ele vai fazer primeiro esse, depois depois já vai engatar nesse elemento. Ou seja, ele vai executar primeiro os elementos do Sistema Solar, depois ele vai executar as animações aqui do elemento da Wikipedia. Então, eu vou colocar tudo aqui, ó, depois do anterior, para a gente ver isso tudo acontecendo sozinho. Fiz aqui as configurações, vou clicar em apresentar novamente. Apareceu ali o nosso slide. E lembrando, o Start eu coloquei com um clique. Então, eu vou dar um clique e agora está acontecendo tudo sozinho, eu não estou clicando mais nada. Ó. A animação ali do Wikipedia e pronto. A gente fez então a animação desse primeiro slide. Eu vou apertar ESC novamente. E você pode estar se perguntando, né? E quando eu colocar a animação na ordem errada? Digamos que eu quero fazer aqui o puro Wikipedia, né? Aqui é a minha primeira animação de entrada, e eu já quero fazer uma animação de saída. Então você pode vir aqui na animação e você pode arrastar ela para cima ou para baixo, mudar a ordem aqui das animações. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu trouxe aqui o Wikipedia para aparecer, ele vai sumir e depois tem a ênfase. Será que isso aqui vai dar certo? Vamos ver? Eu vou apresentar aqui de novo. Ó, vai aparecer ali então, primeiro o Sistema Solar. A Wikipedia, ó, ele apareceu e sumiu. Ou seja, como eu tirei o elemento da tela, o elemento de ênfase não apareceu. Isso é um ponto também para você ficar de olho, ó. Como eu tirei o elemento da tela aqui nessa ação, a de baixo não vai aparecer porque eu tirei o elemento. Como é que vai aparecer alguma coisa que saiu do slide? Sempre quando você colocar uma animação de saída em um elemento, ele não vai mais aparecer no seu slide. Então, isso você tem que tomar cuidado, né? Então, se você tiver um elemento aqui de ênfase, né, lembre-se de colocar ele pelo menos na frente aqui do elemento de saída. Outra coisa que você pode querer fazer também é tirar uma animação. Então, digamos, aqui do Wikipedia eu não preciso da animação para ele dar ênfase, eu quero só que ele apareça e suma. Então, eu clico na lixeira e eu apago aquela animação que eu adicionei.
Então a gente tem o elemento aqui de entrada, ênfase e saída do sistema solar, e a gente tem a animação de entrada e saída aqui da Wikipedia. Então agora, se a gente vir na apresentação, você vai ver que ele vai executar a apresentação, só que sem a ênfase na da Wikipedia, porque a gente tirou, né? Então é assim que a gente trabalha com essa animação. Outra coisa que você pode querer fazer também é fazer primeiro surgir o sistema solar, depois surgir o Wikipedia, fazer a ênfase no sistema solar, fazer a ênfase no Wikipedia, sair com o sistema solar e depois sair com o Wikipedia. Então você pode entrelaçar as animações também do seu slide. Então o que eu posso fazer aqui? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha Wikipedia, vou arrastar ela para cima, ou seja, primeiro vai executar a entrada do sistema solar, depois vai a entrada do Wikipedia, vou colocar a saída do Wikipedia aqui para baixo, vou arrastá-la para baixo, né? Então arrasta ela aqui para baixo, vai ter a ênfase do sistema solar, depois a saída do Wikipedia e a saída do sistema solar. Eu quero que a Wikipedia saia depois do sistema solar. Então, clico no sistema solar, arrasto para cima, ó, e eu posso ficar movimentando esses cards aqui, ó, essas animações, para ver a ordem certinha que elas vão acontecendo. Eu vou criar mais uma animação aqui de ênfase na Wikipedia, só para a gente ter 3 animações, né? Animação de entrada, saída dos 2 elementos. Então, eu vou vir aqui embaixo, vou colocar a animação aqui de ênfase, vou colocar essa mesmo de aumentar o zoom, vou colocar aqui depois do anterior, e ela aqui no caso, ela vai ficar junto, deixa eu clicar fora aqui para ficar melhor, ela vai ficar junto aqui com a desse aqui, ó. Então o que a gente vai ter aqui, ó? 2 animações de entrada, ou seja, vai entrar o sistema solar, vai entrar o Wikipedia, depois vai ter a ênfase do sistema solar, a ênfase da Wikipedia, depois vai ter a saída do sistema solar e a saída da Wikipedia. Então é isso que a gente está planejando nessa animação. Vamos ver se deu certo? Clique em apresentar. Vou dar um clique para começar tudo. Ó, começou tudo sozinho, ó. Ele deu uma ênfase nele, depois deu uma ênfase no outro, saiu e saiu. Então isso é legal porque você pode trabalhar com várias ordens aqui para a sua apresentação. Logicamente você vai adaptar de acordo com o que você acha mais interessante aqui na sua apresentação, né? Como os elementos vão aparecendo e tudo mais. Então é interessante que você mexa nesses elementos, veja todos os elementos, todas as animações, e isso vai ser bem legal. Outra coisa que a gente pode fazer também, que é muito interessante, a gente pode fazer as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, não preciso esperar um elemento, né, fazer a animação para o outro fazer a animação. Eu posso habilitar para as coisas animarem ao mesmo tempo. Então aqui no caso eu vou organizar de novo os elementos separados para ficar melhor para a gente. Então o sistema solar ele vai vir aqui para cima. A saída do sistema solar eu vou colocar para cima também. E aqui vai ter a Wikipedia, ó. Então eu separei de novo, né? O Wikipedia vai fazer a animação depois e o sistema solar vai fazer a animação primeiro. Mas digamos, eu quero que quando o sistema solar acontecer, né, que quando acontecer o sistema solar, toda essa animação, essa daqui aconteça ao mesmo tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na Wikipedia, vou colocar aqui com o anterior. Então ele vai acontecer com o anterior. E eu vou colocar todos eles com o anterior, para você ver a bagunça que vai ficar esse negócio. Vai ficar bem interessante, na verdade, esse negócio aqui. Então vamos colocar todo mundo com o anterior para ver o que vai acontecer. Deixa eu colocar aqui, em vez de ser depois, eu vou colocar com o anterior todos eles. Vamos testar agora para ver como fica? Clico aqui em apresentar e eu vou dar um clique. Ó, foi tão rápido que a gente não viu. Por quê? Porque aconteceu tudo ao mesmo tempo, né? Então isso também é uma coisa para você ficar de olho também quando você vai fazer a sua apresentação. Então o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente vai fazer por Wikipedia, que é uma entrada, junto aqui com a entrada do sistema solar. Então ele vai ser com o anterior. Aqui, o sistema solar, a ênfase, a gente vai fazer depois do anterior. Ou seja, isso daqui só vai acontecer depois que isso daqui acontecer. Por Wikipedia, ele vai acontecer no mesmo tempo que o anterior. Então, a gente vai colocar aqui com o anterior. Esses dois vão acontecer junto.
E na saída, a gente vai fazer o seguinte, depois do anterior e a saída da Wikipedia, a gente vai fazer com o anterior. Ou seja, esses dois vão executar junto, ou seja, as duas entradas vão acontecer ao mesmo tempo, depois as duas ênfases vão acontecer ao mesmo tempo, e depois as duas saídas vão acontecer ao mesmo tempo. Mas uma vai acontecer no seu tempo, você entendeu? Primeiro vai ter as entradas, depois vão ter as ênfases, depois vão ter as saídas. Se eu clicar em apresentar e der um clique, ó, as ênfases acontecendo junto e a saída aconteceu junto. Então, isso também é uma forma de você criar a sua apresentação, a ordem que as coisas vão acontecer aqui no seu slide. Tá? Então, é bem legal você trabalhar com isso aqui, brinca bastante com isso aqui, com as animações, coloca animação de diferentes formas e vê o que vai acontecer. É bem interessante. E depois que você não quiser mais aquela animação, é só você clicar na lixeirinha que você apaga ela e a sua apresentação volta ao normal. Tá? Então, não tem nenhum problema. Outra coisa também que você pode fazer, você viu que eu coloquei uma animação de entrada, outra de ênfase e outra de saída, mas você pode colocar várias animações aqui, né? Você pode ter várias animações de ênfase dentro da sua apresentação. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou limpar todas as minhas apresentações aqui, clicando na lixeira para a gente excluir. E agora a gente vai animar toda a nossa apresentação que nós temos aqui de slides e nós vamos começar colocando essas animações e a gente vai tentar fazer com que essa apresentação ela aconteça sozinha, sem que a gente precise ficar clicando para ela acontecer. Então vamos fazer o seguinte, clica aqui no sistema solar, faz agora igualzinho que eu estou fazendo aqui, tá? Clica no sistema solar, vamos adicionar a animação, vamos colocar uma animação aqui de surgir. Então, nós temos a animação de surgir aqui. Essa animação de surgir, ela está surgindo de baixo, tá? Ou seja, se eu clicar em apresentar, ó, ela vem de baixo para cima. Só que eu quero que ela surja de cima para baixo. Como é que eu vou fazer isso? Bom, para você alterar as opções da animação, é só você clicar em cima dela, né? Você vai clicar aqui na animação e aqui nós temos, ó, as opções do efeito. Clicando aqui, você pode escolher as opções desse efeito que você colocou, que no nosso caso é o surgir. Então, nós queremos que o objeto ele surja de cima para baixo. Então, eu vou colocar aqui que ele vai surgir de cima. Ou seja, ele vai aparecer de cima para baixo. Eu só vou clicar em apresentar para você ver, ó, como é que vai aparecer agora, de cima para baixo. A mesma coisa nós queremos com o por Wikipedia. Então, eu vou clicar aqui na Wikipedia e eu vou adicionar a animação da Wikipedia. Também vou escolher a opção de surgir, só que vai ser o surgir de baixo para cima. Então, o surgir ele já vai estar certinho aqui. Se a gente clicar em efeitos, ó, da parte inferior. Ou seja, vai surgir de cima para baixo, né? E aqui o Wikipedia de baixo para cima. Outra coisa que também a gente vai fazer, é, ao invés da gente clicar, a gente vai colocar aqui que a gente quer que ele comece com o anterior. Pode ser com o anterior mesmo, os dois surgindo aqui. O tempo do sistema solar, eu vou colocar 2 segundos para ele surgir. E o tempo aqui do Wikipedia, eu também vou deixar 2 segundos para ele surgir. Ele vai ser um surgimento bem lento, né? Se a gente clicar em apresentar, ó, os dois vão surgindo ao mesmo tempo. Tá vendo que legal? Então, a gente vai deixar assim. Eu não vou colocar a animação de saída, eu só vou colocar a animação da entrada. Porque a saída a gente já tem quando a gente troca o slide, né, na nossa transição do slide. Então, se eu clicar em apresentar novamente, e der aqui o clique, ó, o sistema solar apareceu. Se eu clicar, ó, ele já some, ele já tem a saída dele. Então, para não deixar aquele slide em branco, eu vou deixar só as animações de entrada, não vou deixar as animações de saída. Agora, nós vamos animar o nosso segundo slide, que é a introdução. Então, eu vou colocar um efeito também aqui na introdução. Aqui na introdução, eu vou colocar um efeito de surgir também. Adiciono a animação. Vamos colocá-la como surgir. Eu quero que ela surja agora da esquerda para a direita. Então, nós vamos vir aqui em opções de efeito. E eu vou colocar aqui, ó, da esquerda. Vou colocar aqui também um tempo de 2 segundos. Da duração dessa animação. E aqui nós vamos colocar
uma animação para o nosso texto também, né? Para a nossa caixa de texto. Só que você pode ver que nós temos separado, nós temos a caixa aqui e nós temos a caixa de texto. Então nós temos um elemento que é um desenho de um retângulo e nós temos o elemento caixa de texto, que é onde está o nosso texto aqui propriamente dito. Nós podemos fazer com que esses elementos eles trabalhem juntos. Eu posso selecionar os meus elementos e eu adiciono uma única animação para os dois elementos. Ó, perceba que ele apareceu aqui as duas animações ao mesmo tempo. Tá? Então isso você pode fazer também, é só você selecionar esses dois elementos. Vou utilizar aqui a lixeirinha para apagar, só para você ver como eu fiz para selecionar. Ó. Então eu vim numa parte vazia, cliquei, arrastei, passei com esse quadrado cinza ó, por cima dos dois elementos, perceba que ele selecionou os dois, ó. E quando eu cliquei em adicionar, ele adicionou os elementos já, as animações nesses dois elementos, tanto no retângulo quanto aqui na caixa de texto. Você pode ver essas duas opções aqui. E aqui, se você olhar, ó, ele está clicar em, e aqui ele já botou ó, com o anterior. Ou seja, ele já entendeu que esses dois elementos vão surgir juntos. Por isso que eu selecionei os dois. Então, como eu selecionei os dois e apliquei a animação, né, diretamente nos dois elementos adicionados, ele já entendeu que os dois elementos vão trabalhar juntos, tá? Mas, logicamente, você pode fazer essa mesma configuração separado, não tem nenhum problema. Então, eu vou clicar fora, eu vou clicar na lixeira e a gente vai fazer separado para você praticar. Lembre-se, pratique junto comigo. Por isso que eu estou fazendo item por item para você ir praticando junto comigo. E a gente tem um monte de slide aqui para a gente se divertir com essas apresentações. Então eu vou clicar no meu elemento do quadrado. Nesse elemento do quadrado aqui, eu vou vir em adicionar. Vou colocar um elemento de aparecer ou de esmaecer. Eu vou colocar um elemento de esmaecer. Vou colocar ele mais ou menos aqui, pode ser com um segundo, esse elemento de esmaecer. E agora no texto, eu vou colocar uma animação. Essa animação vai ser uma animação de zoom, essa animação. E aqui nas opções, né, eu posso colocar, ó, zoom centro do objeto, zoom único do objeto, tudo de uma vez e tudo mais, tá? Eu vou deixar centro do objeto aqui como zoom. E a gente vai ver como é que está ficando isso. Então, eu vou clicar em apresentar. Ó, ele vai ter o nosso primeiro slide ali, que ele está mostrando, que a gente já fez, né? A saída do slide. E depois, para o segundo slide, eu vou dar um clique. Vai surgir ali, ó, introdução da esquerda, como a gente tinha programado. Com mais um clique, ele apareceu o quadradinho aqui, que a gente programou. E mais um clique, ó, veio o texto. Ficou bem interessante. Só que agora, esse texto, eu quero que ele venha junto com o aparecer daqui do quadrado. Então, para fazer isso, eu vou clicar no texto e vou clicar em com anterior. Aí os dois vão aparecer ao mesmo tempo. Outra coisa muito interessante, você viu que quando eu cliquei em apresentar, ele começou desde o primeiro slide. Né? Então, a gente teve que assistir a apresentação do primeiro slide para depois testar se o segundo slide estava certo. Né? Então, como eu cliquei em apresentar, ó, ele veio desde o primeiro slide aqui para a gente. E agora sim eu vou ver a apresentação do segundo slide. Mas tem como eu ver diretamente, já direto, a apresentação do segundo slide, para não ter que esperar a boa vontade, né, de todos os slides. Já pensou quando a gente estiver lá no 8º slide querendo ver se está tudo certo? Vou clicar mais uma vez, ó, e já veio os dois aqui ao mesmo tempo. Caso você queira ver a apresentação direto do slide que você está, é só você clicar na setinha para baixo e clicar aqui, ó, reproduzir do início. Ele vai começar lá desde o início, né, no primeiro slide, ou ele pode apresentar diretamente aqui do slide que você está. Tá? Então, essa é uma coisa muito interessante também. Bom, nós adicionamos as nossas animações, mas eu estou tendo que clicar para elas acontecerem. Eu não quero ficar clicando para elas acontecerem. Então, eu vou vir aqui na introdução, eu vou colocar após o anterior, ou seja, depois que executar o primeiro slide. E aqui o retângulo, eu vou colocar após o anterior, depois do anterior, não é, a verdade é após, né? Depois do anterior. E esse aqui eu vou deixar com o anterior,
né, para ele acontecer ali, né, tudo automaticamente. Vamos fazer um teste? Então eu posso clicar em apresentar aqui embaixo também, ó. Então eu tenho apresentar aqui em cima, tenho apresentar aqui embaixo também. Eu vou clicar em apresentar, ó, e ele já veio diretamente para o slide que a gente quer, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique, ó, surgiu a introdução e já veio ali as duas opções. Então é isso que a gente quer. Se eu der mais um clique, ele sai da nossa transição. Então a gente tem a nossa transição de slides. Então é isso que a gente vai fazer. Primeiro slide está feito, já está animado. Segundo slide está feito, já está animado. Vamos então agora para o terceiro slide. O slide aqui, né, o elemento do sol. A gente vai adicionar a ação, a animação. Vamos adicionar a animação de surgir. Como ele está mais próximo do lado esquerdo, eu vou colocar ele sempre para surgir da esquerda. Então esse aqui vai ser o padrão para os nossos slides. E agora nós vamos fazer a animação aqui do texto, que também vai servir para a nossa forma, aqui para o nosso retângulo, porque eu escrevi esse texto dentro desse retângulo, por isso que vai ficar, as duas coisas vão ficar meio como se fossem animações separadas, mas correspondem ali ao mesmo elemento que nós temos aqui no nosso slide. Então eu vou dar um clique em cima, né, só para selecionar o retângulo e também o texto. A gente vai clicar em adicionar, você vai ver que ele vai ter adicionado as duas coisas, ó. Só que nesse caso aqui, ele está adicionando animação. Tem a animação aqui do nosso retângulo. A gente vai colocar a mesma animação que a gente utilizou aqui para essa animação do nosso retângulo, né? Então, nós temos aqui a animação, ó, do retângulo. Ela foi o esmaecer. Então, a gente vai colocar também a animação aqui do retângulo para esmaecer. Até já está selecionado. E o do texto, né, que é o componente central, que eu posso ver que é o texto aqui, a gente vai colocar a animação do zoom que a gente tinha colocado, que foi esse zoom aqui, se eu não me engano. E logicamente a gente vai colocar aqui a ordem das coisas, né? Então o primeiro está aqui ao clicar, o segundo aqui vai ser depois do anterior, e o terceiro elemento vai ser com o anterior, para ele acontecer ao mesmo tempo, tanto o retângulo quanto o texto. Mas nós temos mais um elemento aqui na nossa cena, que é o elemento da imagem, que é muito legal. Então, esse elemento aqui da imagem, a gente vai colocar uma animação também. Então, eu vou clicar em adicionar. E aqui eu vou colocar a animação. Deixa eu aparecer mais aqui. Vamos fazer persiana, só para ficar diferente aqui a nossa animação. E essa persiana, ela vai ser na horizontal. Tem na vertical também, mas vamos fazer na horizontal. Eu vou apresentar só para você entender o que a gente está fazendo, tá? Só deixa eu botar aqui com o anterior para os dois aparecerem ao mesmo tempo. Então eu vou clicar aqui embaixo em apresentar, para a gente já apresentar diretamente no slide que a gente está, né? Então eu dou um clique, vai entrar o sol, ó, e já acontece tudo. Só que lógico, a animação está muito rápida, a gente não mexeu no tempo da animação, né? Então vamos apertar o ESC para sair. Aqui no sol, a gente vai aumentar aqui para uns 2 segundos. As animações aqui, nós vamos apresentar também em 2 segundos cada uma delas. Essa daqui também 2 segundos. E aqui do sol, eu também quero 2 segundos de animação, porque ficou muito rápido. A gente quase não conseguiu ver o que estava acontecendo. Vamos apresentar novamente. Ó, agora vai chegar o sol. Ó, agora sim a gente entendeu o que aconteceu, né? Então agora sim as coisas vieram mais, né, devagar para eu entender como é que elas estão aparecendo. Essa apresentação aqui do sol eu não achei que ficou tão legal ela vir persiana assim de baixo. Então eu vou apertar ESC, eu posso clicar em cima do sol aqui e mudar a opção. Vou colocar vertical para ver como é que fica. Vou clicar em apresentar novamente, dou um clique. E aí você pode ver, ó, sol, e agora veio desse lado aqui, né? A persiana, ela ficou agora, como a gente colocou ali, foi na vertical agora, né? Mas eu mesmo assim não gostei dessa apresentação, eu quero trocar ela. A gente tem a apresentação de aparecer. Deixa eu colocar o aparecer e vou clicar em apresentar para ver como é que fica. Ainda não estou contente com essa apresentação. Então isso você pode ir fazendo e vendo qual é a animação que vai ficar mais legal. Ó, você percebeu que a do aparecer, ela só apareceu, né? Não teve animação nenhuma. Então isso aqui eu não quero essa animação de aparecer. Essa daqui eu acho que vai ser legal, deixa eu ver. Ela está aparecendo de dentro, vamos ver essa de dentro aqui para ver como é que é. Eu não sei se é ela ou se é o contrário ali que eu quero a apresentação.
Ficou interessante, hein? Ficou interessante. Só que eu quero ela de dentro para fora, como se estivesse expandindo mesmo. Vou apresentar de novo. Vamos ver como é que ficou. Sol. E aí vem a imagem, ó. Então a gente fez a imagem aparecer aqui. Logicamente, né, essa apresentação ela está com um tempo muito grande agora, né? Você pode ver que essa animação termina, essa daqui está acontecendo ainda. Então a gente pode colocar ela para levar um segundo, levar menos tempo. Deixa eu apresentar de novo para ver. Vamos ver, o sol vai surgindo. Ó, ficou bem melhor agora, né? Então é assim que a gente vai fazer a nossa apresentação. E nós vamos repetir agora essas animações para todos os nossos outros slides. Esse slide aqui dos planetas a gente vai fazer ele depois, tá? Então a gente vai praticar agora com os outros slides e a gente vai colocar as mesmas animações. Eu recomendo que você faça um por um para você fixar na sua memória como você cria essas apresentações. Então a gente vai fazer junto. Se você não quiser perder tempo assistindo essa apresentação, é só você olhar nos capítulos aqui no próprio YouTube que você pode passar ali para outra parte que eu vou fazer esse slide 4, tá? Mas eu recomendo que você vai fazendo junto comigo, a gente vai fazendo junto. Então vamos adicionar aqui o Mercúrio, vou clicar em adicionar animação, vou colocar a animação de surgir, ela vai surgir da esquerda e ela vai levar 2 segundos essa apresentação. Depois nós temos aqui a forma aqui juntamente com o texto, né? Vamos adicionar a apresentação, a animação. Essa daqui, ela vai ser também de esmaecer, vai ser depois do anterior e vai levar 2 segundos. Essa outra que é o texto, né? Essa animação aqui que é o texto, ela vai ser a animação de zoom, que eu ainda não me esqueci, a animação de zoom, vai ser com o anterior e vai levar 2 segundos. E aqui a imagem, ela vai ser a animação que a gente colocou ali como animação de caixa. Cadê a animação aqui de caixa? Aqui, ó, animação de caixa. E lembra que ela vai ser de reduzir, né? Ela vai ser para fora. Então vamos colocar essa animação. E aqui, em vez de ser 2 segundos, a gente vai colocar 1 segundo, porque senão demora muito. E agora nós vamos repetir isso para todos eles. E não esquece de colocar que é com o anterior, tá? É muito importante, para que a gente não precise ficar clicando muito. Vamos fazer o Vênus então? Vamos lá. Vênus. Clica em cima do Vênus, adiciona a animação, coloca aqui a animação. Opa, eu coloquei 2 animações aqui. Deixa eu tirar uma na lixeirinha. Vem aqui em Vênus, a gente vai colocar ela como surgir. Vai surgir então da esquerda. Vai surgir com o clique, o tempo vai levar 2 segundos. Agora a gente vem na caixa de texto, clique em adicionar. Vamos adicionar aqui a animação dessa caixa, primeiro da forma, né? Então nós temos aqui, a animação aqui vai ser de esmaecer mesmo, essa que a gente já está utilizando. A gente já vai colocar ela depois do anterior, com um tempo de 2 segundos. Depois nós temos então o texto. O texto ele vai ser aqui com com zoom, vai ser com o anterior e vai ser com 2 segundos. E na imagem ela vai ser, vamos adicionar a animação, ela vai ser então de caixa. Lembra de vir aqui nas opções, mudar para reduzir, vai ser com o anterior e vai ser 1 segundo. Então você vai repetindo isso para todos os slides que você tem aí. Tá? Então a gente vai para o próximo slide e a gente vai fazendo um por um. Eu vou fazendo aqui devagarinho, vai fazendo devagarinho aí, porque você só vai aprender se você colocar a mão na massa.
E aqui no último, então, Netuno. Vamos adicionar animação, surgir, efeitos, da esquerda, duração, 2 segundos, forma e texto, adiciona animação. A animação da forma vai ser esmaecer, vai ser depois do anterior, duração 2 segundos. Do texto vai ser o zoom. O iniciar vai ser com o anterior, vai ser depois de 2 segundos. E da imagem aqui de Netuno, vamos adicionar animação, vai ser a animação de caixa, vai ser a opção de animação reduzir aqui, que é aquela para ela se expandir. E aqui vai ser com o anterior, animação 1 segundo. E pronto, terminei de fazer todas as animações. Se você não terminou ainda, pausa o vídeo, faz todas elas ali e depois continua o vídeo, tá? Não tem nenhum problema de você parar, voltar o vídeo para tentar entender e tudo mais. O importante é que você faça, não deixe de fazer. Para o vídeo, volta se você não entender e faça junto comigo. Por isso que eu sempre deixo eu fazendo aqui para você entenda e veja como eu estou fazendo também. Bom, fizemos todas as animações desses slides. Antes da gente fazer o slide 4, vamos verificar aqui a questão dos outros slides, se as animações estão corretas, né? Então, vou clicar no slide 5, que é Mercúrio. Vou clicar aqui embaixo em apresentar e vamos ver se as animações ficaram na ordem correta. Então, vou dar um clique. Vai aparecer Mercúrio, o texto e tudo mais. Tá certinho, mais um clique para ele sair. Vamos ver a nosso próximo slide. Um clique, Vênus, apareceu certinho também. Um clique para transição. O outro slide, nossa querida Terra, apareceu, só que a animação da Terra vocês viram que ficou errada, né? Ela apareceu dando zoom out zoom in em vez de zoom out. Então eu vou apertar ESC para a gente sair. E vamos corrigir a animação da Terra. Então, eu vou clicar em cima da imagem e aqui eu vou mudar as opções de efeito para reduzir, que eu coloquei errado. Ó. Então, se você identificar que tem alguma coisa errada, dá ESC e já corrige para você não se perder. Como eu quero continuar apresentando a partir da Terra, então eu vou clicar aqui embaixo para a apresentação de slides começar a partir da Terra. Então, eu vou dar um clique para conferir se está tudo certo. Agora sim está a apresentação correta. Mais um clique, transição de slide, mais um clique, vai aparecer aqui Marte, tudo certinho com Marte, e a gente vai vendo a apresentação por apresentação, e isso é bem legal que você pode utilizar aí para suas aulas, né? Se você é professor, ó, como fica mais interessante, né? Então, de repente, você pode levar os seus alunos para um laboratório de informática, criar uma apresentação legal que vai ter um monte de efeito para entreter eles enquanto eles aprendem aí com a sua matéria. Não precisa ser só geografia, física, né? Igual estou mostrando aqui, para qualquer matéria você pode aplicar essas apresentações. Mais um clique para trocar a transição. Se você não sabe fazer a transição, verifica o vídeo anterior do nosso curso, tá? Tá tudo aqui de graça no YouTube para você, a nossa aula de PowerPoint online. Vai aparecer Saturno, apareceu certinho. Mais um clique para sair. Vamos ver qual é o próximo. Urano, também está certo Urano. E mais um, que é o nosso querido Netuno. Opa! Netuno deu coisa errada? Já apareceu um monte de coisa errada, olha só. Vamos corrigir Netuno. Bom, a apresentação aqui veio, né? Surgir, ela veio da esquerda, tá certo. Foi aqui a apresentação do quadrado, na verdade, da forma, né? Ela veio da forma errada, a apresentação da forma. Está aplicado o zoom, ó. E na verdade é o esmaecer, que deveria ser aplicado. Ela veio aqui então, em vez de ser com o anterior, é depois do anterior. O tempo é 2 segundos. Deixa eu já conferir o outro. O outro tem que ser, ele está com o esmaecer, tem que ser o zoom do texto. E aqui ele tem que ser com o anterior, 2 segundos. E depois a imagem aqui é caixa, já está certo. O efeito é reduzir com o anterior e aqui é 1 segundo. Agora sim, vamos apresentar para ver se está certo.
Então, se você tiver a apresentação errada, né, a animação está errada, para ali e corrige que vai dar certo a sua apresentação, assim como a minha. Ó. Agora sim ficou correto a nossa apresentação. Então, corrigimos todos os nossos slides aqui, né, todas as apresentações que a gente tinha feito até Netuno. Vamos então para o slide 4, que o slide 4 tem vários elementos aqui também. Ó. Então, a gente tem um monte de elemento aqui no slide 4 e a gente vai animar toda essa galera. Bom, vamos começar com o planeta do Sistema Solar. Como esse título aqui ele é bem grande, eu acho melhor a gente começar ele vindo de cima para baixo do que da esquerda para a direita, né? Senão vai levar muito tempo até ele vir no final do slide. Então a gente vai clicar no elemento, vamos clicar em adicionar animação, a animação de surgir, só que agora ele vai surgir de cima para baixo. Então é aqui surgir de cima, que ele vai vir de cima para baixo. Depois nós temos aqui a lista dos países, eu ia falar dos planetas. Então eu clico aqui na lista, vou clicar em adicionar. Ó, ele já trouxe todos eles aqui, né, esses planetinhas. Eu estou com países na cabeça, não sei porquê. E a gente vai trocar eles, que eu quero que eles surjam da esquerda. Então vou colocar aqui, ó, da esquerda. Então o primeiro aqui, Mercúrio, vai surgir da esquerda. Depois a gente vem para Vênus, a gente vai mudar também para surgir aqui da esquerda. Não se preocupem com o tempo, que depois a gente vai ver o tempo, tá? A Terra também, vamos corrigir para ele surgir da esquerda. Vamos deixar todos eles certinho ali do jeito que a gente quer. Então você vai fazendo aí na sua apresentação também. Surgir, esquerda. Isso daqui você pode ver que dá um pouco de trabalho, né? Mas você vai fazer isso aqui provavelmente só uma vez, né? Depois o slide vai estar pronto ali, você não vai precisar animar mais esse slide, né? Então esse aqui é só o trabalho, só no começo, mas já deixa uma cara bem interessante para a apresentação, como você pode ver. Vamos clicar em surgir e vamos clicar da esquerda. Beleza, todos eles estão surgindo da esquerda. Então se eu clicar em apresentar aqui embaixo, para ele já começar diretamente no nosso slide, ó, a imagem a gente não animou, por isso que ela já apareceu. Eu dou um clique, o sistema solar está vindo de cima, beleza? Depois eu dou um clique, vai vindo, né? Quando eu vou clicando, vai vindo um por um. Ó. Então é bem interessante. Só que a gente quer que aconteça o seguinte, a gente quer que eles vão aparecendo um atrás do outro sem eu precisar ficar clicando. Então vamos apertar o ESC aqui no teclado e vamos animar isso. Então aqui Mercúrio, ele vai ser depois do anterior. E a gente vai colocar aqui um tempo de 2 segundos. Vênus também vai ser depois do anterior, com 2 segundos. Opa, Vênus vai ser depois do anterior, com 2 segundos também. A Terra, depois do anterior, 2 segundos. Talvez 2 segundos fique muito lento, como são vários itens, vários elementos, tá? Talvez fique muito lento, mas a gente vai testando e vai vendo. E é assim que você vai fazer na vida real também. Você vai ter que ir testando a sua apresentação até você ver que ela fique interessante para você e para quem estiver assistindo, né? Depois do anterior, 2 segundos e vai repetindo aí. Não esqueça que a repetição é que vai fazer você ficar fera e você guardar, né, tudo que a gente está fazendo aqui na nossa aula. Então são muitos itens, por isso que eu deixei para você fazer um por um, repete junto comigo, faz devagar para você ir repetindo e ir fixando as animações, esse conhecimento aqui das animações. 2 segundos e Netuno também. Depois do anterior, 2 segundos. Beleza, a gente fez todos eles. Vamos apresentar aqui embaixo, só para a gente ver se o tempo não ficou muito longo. Então, vou dar um clique. Ó, Mercúrio, Vênus. Cara, eu acho que essa apresentação tá legal, hein? Assim, devagarinho, eu acho interessante, até porque a gente quer fazer essas setinhas aparecerem no mesmo tempo que está aparecendo aqui. Ah, entendeu, né? Então, quando estiver aparecendo Mercúrio, vai surgir a setinha do Mercúrio para indicar que esse é Mercúrio. Quando estiver aparecendo Vênus, vai surgir a setinha de Vênus para indicar que é Vênus, e assim por diante. Então, vamos apertar o ESC e vamos começar a colocar as animações. A imagem, a gente vai fazer com que ela já esteja aparecendo. Então, eu vou clicar aqui em adicionar, que ela já esteja na tela, né? Então, só vou colocar ela aqui em esmaecer mesmo. Pode ser com o anterior.
E aqui pode ser 1 segundo. Só que eu vou subir essa imagem, ela vai ficar depois do título. Então essa imagem vai ficar lá em cima, ela vai surgir antes de surgir o nome dos planetas. Então a gente arrasta ela aqui para cima, ó. Então vai ser título, imagem e depois vai vir os planetas. E conforme vai vindo aqui, ó, o nome do planeta, as setinhas vão aparecendo aqui na imagem também. Então a gente vai clicar na setinha, vai clicar em adicionar. Apareceu aqui embaixo, é só você, né, vir aqui para baixo. E aí nós vamos colocar, pode ser até o esmaecer, só que eu vou colocar com o anterior. E eu vou colocar aqui 1 segundo. Acho que 1 segundo é interessante. E agora nós vamos mover essa seta para baixo do Mercúrio. Então a gente vai movendo aqui ela para antes, até chegar em Mercúrio. Ó, vai ser Mercúrio, depois a seta. Vênus, depois sua seta. Marte, depois sua seta. E assim por diante. Então eu vou clicar na segunda setinha, que é Vênus. Então a gente vai adicionar a animação dela. Vai ser esmaecer. Vai ser aqui com o anterior. E vai ser aqui 1 segundo. E a gente vai mover ela ali para baixo de Vênus agora. Vamos arrastando ela para cima. Aqui não, mais um para baixo. Ó, Vênus e a sua setinha. Agora vem a setinha 3. Adiciona a animação. Vai ser a animação de esmaecer com o anterior. 1 segundo. Vamos mover ela para cima. Aqui vai ser a Terra. Ó. Terra e a setinha da Terra. Agora a setinha de Marte. Vamos adicionar. É a setinha que ele está indicando o planeta, tá, galera? Então aqui vai ser o esmaecer, vai ser com o anterior. E a gente está colocando o tempo de 1 segundo. Vamos arrastar ela para cima. Para ela ficar para cima, embaixo de Marte. Ó, aqui Marte, embaixo tem sua seta. Agora Júpiter, maior planeta do Sistema Solar, com o anterior, 1 segundo. E vamos arrastar ele para baixo de Júpiter. Já chegou. Agora Saturno, adiciona ali também, com o anterior, 1 segundo. E move ele para baixo de Saturno. Urano, adiciona animação, com o anterior, 1 segundo. Arrasta ele para baixo de Urano. E por último temos o nosso queridíssimo Netuno. Com o anterior, 1 segundo. E eu acho que foi, caras. Eu acho que a nossa apresentação está pronta. Se vai dar certo, não sei. Vamos testar. Então vamos clicar aqui em apresentar. Ó, sumiu tudo, porque agora a gente colocou animação em tudo, né? Vou dar um clique e vamos torcer para que esteja certo. Ó. Só que a setinha está aparecendo muito rápido, ó. Tá vendo? Ó, o planeta nem ia tão aparecendo na tela, ela já apareceu a setinha. Agora a gente vai trabalhar com um atraso. Então a gente pode colocar um atraso ali para ela aparecer. Eu acho que um atraso de 1 segundo para setinhas vai ser mais do que suficiente. Então aqui a gente vai colocar um atraso de 1 segundo. Eu acho que isso vai ser bom. Já vou até testar aqui. Só vou fazer 2 para a gente ver se já vai dar certo com 1 segundo de atraso. Ó. Então ele vai começar a animação depois de 1 segundo. Então a gente colocou 1 segundo de atraso. Vamos dar um apresentar aqui só para a gente ver. Ah, agora muito melhor. Ó. Agora muito melhor. Ficou muito melhor mesmo com esse atraso. Então a gente vai aplicar o atraso de 1 segundo para todos eles, galera. Vai fazer toda a diferença esse nosso atraso. Deixa eu até ver onde é que eu já coloquei atraso aqui ou não, né? Setinha de Mercúrio tem um atraso. Setinha de Vênus tem atraso. Setinha da Terra está com atraso. Setinha de Marte está com atraso. Seta de Júpiter, atraso. Vou botar o atraso na seta de Saturno. Seta de quem? Seta de Saturno, não tinha pego. Depois Netuno. Na verdade, Urano. Ali.
E agora, Netuno. Acho que foi tudo, caras. Acho que deixamos tudo certinho aqui. Se eu só conferir se eu não botei o atraso na palavra em vez de ser na setinha. Saturno. Ó, eu botei o atraso no Saturno aqui. Botei atraso no lugar errado. Beleza, agora eu acho que vai dar certo. Vamos apresentar aqui para ver? Mercúrio, setinha. Vênus, setinha. Ah, moleque, ficou massa, hein? Ó, quando a palavra tá na tela é que ele já mostra, ó. Ficou muito bom. E Netuno. Olha só, galera, que interessante. Então é assim que a gente vai trabalhar com animações no PowerPoint. Viu como ficou muito mais divertida a nossa apresentação? Então agora vamos ver a apresentação completa com todas as animações que nós criamos. Então vou clicar aqui em apresentar e a gente vai assistir a animação desde o começo. Então vou dar um clique. Olha só. Que massa, caras. Eu estou clicando para fazer a transição, tá, galera? Já foi aqui, legal. O Sol. Mas aqui eu estou tendo que clicar para ele começar. Na verdade, eu não queria que ele clicasse para ele começar. Então, na verdade, aqui a gente tem que colocar com o anterior para ele começar sozinho. Deixa eu ver. Daí ele já vai começar com a transição anterior. Então muda aí no seu também, para você saber onde é que muda a inicialização ali das transições. Deixa eu ver. Esse aqui com o anterior. Vamos ver como é que fica. Vou apresentar de novo, desde o início. Às vezes ele dá esse bugzinho de ir para um outro slide, né? Ele volta para o primeiro. Vou dar um clique. Sistema solar, por Wikipedia. Lógico que você poderia ter colocado o seu nome, né? Transição. Legal. Transição. Apareceu. Demorou para carregar, mas apareceu. O Sol. Ó, os planetas do Sistema Solar. Nossa, essa parte de aparecer setinhas quando o nome está aparecendo ficou muito massa, hein? Só porque a gente botou o atraso ali, ó, ficou certinho. Lógico, a gente poderia colocar o tempo certinho, né, para ele aparecer, mas eu acho que já ficou interessante dessa forma já. Mercúrio. Vênus, muito bom. Terra. Eu só estou fazendo o clique para fazer a transição de slide, tá? O resto está aparecendo tudo sozinho. Marte. Nosso querido Júpiter. Já vi uma piadinha de que o sistema solar é formado pelo Sol, por Júpiter e por uns caquinhos. Essa é uma piadinha que eu ouvi de um físico. Se eu não me engano, foi no Nerdcast. Agora, qual é o Nerdcast, eu não lembro, mas foi nesse que eu ouvi. E o último é o Netuno. Galera, ficou muito massa, hein? Ficou muito legal a nossa apresentação. E mais um clique, a gente fecha a apresentação. E é assim que você vê como se trabalha com animações dentro da sua apresentação de slide. Se eu te ajudei com esse vídeo, cara, de graça, conteúdo de qualidade, você aprendendo de graça com o YouTube, cara,
Não sei porque você não se inscreveu ainda. Então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e volta aí amanhã que tem mais séries e vídeos aqui no canal. Fico por aqui, valeu, até mais e fui!